Meu nome é Marisa, e até hoje eu não consigo olhar para qualquer enfeite de Natal sem sentir um arrepio que sobe pela minha espinha, como se mãos frias tocassem minha nuca. Durante muitos anos, eu sempre amei o Natal. Amava as luzes, os sons, as músicas, a sensação de aconchego. Mas tudo isso acabou no dia em que eu cometi o erro de comprar uma árvore de Natal no brechó. Eu sempre fui econômica. Gostava de garimpar coisas usadas, encontrar objetos antigos, peças bonitas e diferentes por um preço baixo. Naquele dezembro, o dinheiro estava curto. Eu havia perdido meu emprego poucos meses antes e não queria deixar a casa sem decoração. Afinal, o Natal sempre foi importante para mim. Então achei que a melhor opção era ir até um brechó famoso da minha cidade, onde diziam que tinha de tudo: roupas, móveis, objetos antigos e até enfeites de Natal. Lá no fundo da loja, em um canto escuro, vi uma árvore de Natal alta, cheia, com galhos bem montados, parecia até nova. Ao lado dela, um caixa com enfeites dourados e vermelhos, sinos, bolas de vidro, estrelas e até um pisca-pisca antigo, daqueles que alternam entre luzes coloridas e brancas. Perguntei ao vendedor se estava funcionando e ele disse que sim, mas sua expressão era estranha, como se estivesse escondendo algo. Ele olhava para a árvore de um jeito desconfortável, mas eu estava tão feliz de ter achado algo tão bonito e barato que ignorei completamente o sentimento. Cheguei em casa e montei a árvore sozinha. Demorei porque queria deixá-la perfeita. Prendi cada enfeite, ajeitei os galhos, liguei o pisca-pisca e ali, no momento em que as luzes se acenderam, senti pela primeira vez algo diferente. Era como se a luz não iluminasse o ambiente, mas preenchesse a casa com uma presença estranha, pesada, silenciosa. Mas eu ignorei. Achei que estava cansada. Naquela noite, fui dormir tranquila, ou pelo menos tentei. Assim que deitei na cama, ouvi algo que fez meu coração gelar. No começo, pensei que fosse imaginação, mas não era. Era música, uma música natalina antiga, daquelas tocadas em caixinhas de música. Uma melodia suave, lenta, quase infantil, mas havia algo perturbador nela, algo dissonante, que fazia meu estômago embrulhar. Levantei assustada, fui até a sala e tudo estava em silêncio. A árvore apagada, a casa escura. Voltei para o quarto tremendo, deitei e a música começou de novo. Fechei os ouvidos com as mãos e permaneci assim até dormir. Na manhã seguinte, a música não voltou, mas naquele mesmo dia, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava na cozinha preparando café, quando vi um clarão vindo da sala. Quando fui verificar, o pisca-pisca da árvore estava ligado. Só que eu tinha certeza absoluta de que havia tirado da tomada. Desliguei, voltei para a cozinha. Minutos depois, luzes novamente. Corri até lá e o plugue estava no chão, longe da tomada. A partir dali, as coisas pioraram de uma forma que eu jamais imaginei possível. Sombras começaram a aparecer na casa. Primeiro, pequenos vultos no canto da visão. No corredor, perto do banheiro, no fundo da sala, atrás do sofá. Sempre rápidos, como se corressem para não serem vistos direto. Mas eu via. Eu sempre via. Certa noite, enquanto assistia a TV, percebi que havia alguém parado atrás da árvore. Uma figura escura, alta, imóvel. Fiquei paralisada. Pisquei inúmeras vezes até que desapareceu. Meu corpo tremia tanto que eu mal conseguia respirar. Mas o ápice do terror veio na semana do Natal. As luzes começaram a piscar sozinhas todas as madrugadas. Piscavam como se estivessem enviando sinais. Às vezes, apagavam completamente, e do nada voltavam tão fortes que iluminavam o teto como relâmpagos. A música que eu ouvia todas as noites ficou mais alta. Parecia que vinha de dentro da árvore. E as sombras
passaram a ficar mais ousadas. Uma noite acordei com algo parado na porta do meu quarto, uma silhueta escura, imóvel, que parecia me observar. Fechei os olhos por reflexo e, quando abri, havia sumido. Eu já estava vivendo um inferno dentro da minha casa. Dormia pouco, comia mal, vivia com medo. Cada ruído me fazia pular da cadeira. Passei a evitar entrar na sala. E toda vez que tentava me aproximar da árvore, um arrepio forte percorria meu corpo, como se aquilo rejeitasse minha presença. Comecei a sentir cheiro de madeira queimada, de mofo, de algo velho. E aquilo vinha sempre da direção da árvore. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu na véspera de Natal. Era dia 24. Eu me deitei cedo, exausta e mentalmente destruída. Fechei os olhos e, alguns minutos depois, ouvi um som metálico ecoando pela casa. Sinos. Vários sinos tocando ao mesmo tempo, como se fossem pequenos sinos de mão agitadas por alguém invisível. Um som que vinha do corredor, depois da sala, depois do quarto, depois de todos os lugares ao mesmo tempo. Abri os olhos apavorada e fiquei imóvel, sem coragem de levantar. O som era cada vez mais intenso, mais frenético, mais ensurdecedor. As luzes da sala começaram a piscar tão forte que iluminavam o corredor inteiro. Eu podia ver sombras passando rápido na fresta da porta. Fechei os olhos e chorei silenciosamente até amanhecer. No dia seguinte, o próprio dia de Natal, eu sabia o que precisava fazer. Levantei, decidida. Minha casa estava sombria, fria, completamente estranha. A árvore parecia mais escura do que antes, como se estivesse sugando as cores ao redor. Sem pensar duas vezes, comecei a desmontá-la. Cada enfeite que eu tocava parecia gelado como gelo. O pisca-pisca estava quente, mesmo desligado. Coloquei tudo dentro de uma sacola grande de lixo. Cada bola, cada fita, cada ornamento, até o último galho da árvore. Saí de casa com pressa, como se estivesse carregando algo vivo. Joguei tudo no lixo da rua. A sacola caiu no fundo da caçamba com um som seco. Fiquei olhando por alguns segundos, como se esperasse que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Pelo menos, não ali. Voltei para casa. O silêncio foi imediato, profundo, como se eu tivesse retirado a respiração de algo que ocupava meu lar. Naquela noite, dormi como não dormia havia semanas. Pela primeira vez não ouvi música, não vi sombras, não senti presenças. E naquele mesmo dia tomei minha decisão final. Nunca mais compraria nada em um brechó. Nunca mais arriscaria trazer para minha casa algo que já carregou a energia, a história, a dor, a sombra de outra pessoa. O Natal nunca mais foi o mesmo para mim, mas, pelo menos, recuperei minha paz. Me chamo Teresa e hoje posso dizer que sobrevivi ao período mais estranho, assustador e inexplicável de toda a minha vida. Quando tudo aconteceu, eu estava grávida de 8 meses, vivendo praticamente sozinha em uma casinha simples nos fundos do terreno da minha mãe. Meu marido trabalhava viajando quase o mês inteiro e eu tentava levar uma vida tranquila, guardando cada centavo para preparar a chegada da minha filha. Só que, como eu não tinha condições de comprar tudo novo, um dia resolvi visitar um brechó muito conhecido aqui na região, um lugar onde muita gente encontrava roupas de bebê em bom estado, baratinhas e que sempre quebravam um galho para quem estava com pouco dinheiro. Era uma lojinha pequena, de portas de metal meio tortas, com cheiro de madeira velha e tecido guardado. Mesmo assim, era bem arrumada, e a dona, uma senhora simpática chamada Dona Lia, sempre ajudava quem precisava. Eu entrei naquela manhã achando que seria apenas mais um dia normal de compras, sem imaginar que ali começaria o pior capítulo da minha vida. No fundo da loja, encontrei um combo de roupinhas de bebê, várias peças embrulhadas em um saco transparente, com preço bem abaixo do normal. Havia macacões, meias, luvinhas, touquinhas e até 2 mantinhas. Eu estranhei estarem tão baratas.
mas estava tão feliz por ter encontrado algo acessível que nem questionei. Levei tudo sem saber que aquele simples gesto mudaria completamente o rumo da minha vida nas semanas seguintes. Paguei, agradeci e voltei para casa sentindo aquele misto de ansiedade e felicidade típico de uma mãe prestes a dar à luz. Só que, assim que entrei em casa, algo diferente começou. Coloquei o saco de roupas em cima da mesa da cozinha e instantaneamente senti um cheiro suave e inconfundível de bebê recém-nascido. Era como aquele aroma delicado de talco, leite morninho e pele macia. Na mesma hora, procurei de onde vinha, pensando que talvez estivesse imaginando coisas por causa da gravidez avançada. Mas o cheiro vinha justamente do saco de roupas. Eu o abri para conferir e percebi que as peças estavam limpas, dobradas com cuidado, mas não tinham cheiro de sabão nem de amaciante. Era mesmo cheiro de bebê. Eu fiquei parada alguns minutos, sentindo aquele aroma, com um aperto estranho no peito. Era como se algo dentro de mim dissesse que havia algo errado, mas eu ignorei. Pensei apenas que talvez a antiga dona tivesse lavado tudo antes de vender. Coloquei o saco de lado e decidi que lavaria tudo mais tarde. Mas antes que eu tivesse chance de fazer isso, comecei a notar que o cheiro se espalhava pela casa inteira. Era como se houvesse um bebê ali, invisível, respirando em todos os cômodos. Na hora, achei que fosse apenas minha mente de gestante pregando peças. Porém, ao cair da noite, as coisas começaram a sair do controle. Naquela madrugada, por volta das 2 horas, acordei com um som tão baixo que por pouco não achei que tinha sonhado. Era um chorinho de bebê. Um choro fraco, sentido, como se a criança estivesse pedindo colo. Eu me sentei na cama instantaneamente, com o coração disparado, porque o som vinha do quarto ao lado. O quartinho que eu tinha preparado para a minha filha e onde eu tinha deixado o saco com as roupas. Fiquei paralisada, tentando racionalizar. Não poderia haver um bebê ali. O choro parou por alguns segundos, e quando eu já começava a pensar que era apenas minha imaginação, o som recomeçou, dessa vez mais nítido. Era um chorinho entrecortado, típico de um bebê muito pequeno. Criei coragem, levantei e fui até o quarto. Quando abri a porta, o cheiro de bebê ficou ainda mais forte, quase sólido, como se eu pudesse tocar. Acendi a luz e por um instante tive a sensação de ver uma sombra pequena perto do berço. Uma figura baixa, como a silhueta de uma criança sentada no chão, olhando para mim. Mas quando pisquei, ela desapareceu. O choro parou instantaneamente, deixando somente o silêncio e aquele cheiro que parecia ocupar todos os cantos do quarto. Voltei para a cama tremendo. Tentei dormir, mas não consegui. Passei o resto da noite acordada, imaginando 1000 explicações possíveis. Talvez fosse estresse, ansiedade, hormônios. Talvez eu estivesse tão ansiosa para ter minha filha que já estava ouvindo coisas. Mas no fundo, eu sabia que o que eu tinha vivenciado era real. No dia seguinte, logo pela manhã, pensei em lavar as roupas, mas senti uma estranha hesitação ao tocar nelas. Era como se algo dentro de mim dissesse para não mexer. O cheiro parecia ainda mais forte, mesmo com todas as janelas abertas. Passei o dia desconfortável, ouvindo pequenos ruídos pela casa, passos leves, como de alguém descalço andando devagar. Às vezes, eu ouvia um suspiro curto, como o de um bebê tentando se acalmar depois de chorar. O mais perturbador era que sempre que eu me aproximava do quarto, ouvia algo se movendo lá dentro, como se as roupas fossem remexidas por mãos invisíveis. Na segunda noite, o choro voltou. Não era mais fraco e distante, era mais claro, mais profundo. Soava como um bebê com poucos meses de vida, chorando por frio ou fome. Eu acendi a luz do quarto, mas não encontrei nada. Quando me aproximei do berço, ouvi um barulhinho de respiração, como se um bebê estivesse deitado ali. Aquele som suave, com o ritmo típico de uma criancinha dormindo.
Eu encostei a mão no colchão e senti ele levemente afundar, como se algo estivesse deitado ali. Quando tirei a mão, senti o pânico subir pela garganta. Fechei a porta do quarto e fiquei sem coragem de entrar novamente. As noites seguintes foram ainda piores. Os fenômenos ficaram mais fortes. Às vezes, eu acordava com o som nítido de risadinhas infantis correndo pela casa. Em outros momentos, as roupas se moviam sozinhas, mudando de lugar. Encontrei um dos macacões dobrado sobre minha cama, mesmo sabendo que eu o havia deixado dentro do saco fechado. Certa madrugada, ouvi passos minúsculos correndo pelo corredor, como se uma criança estivesse brincando ali. Mas eu morava sozinha. Não havia nenhuma criança, muito menos uma que pudesse correr ou bater palminhas, como escutei algumas vezes. Eu comecei a perder o sono, ficar fraca, emocionalmente abalada. O bebê dentro de mim sentia tudo, eu sabia. A ansiedade tomou conta de mim de forma tão intensa que comecei a ter medo de estar prejudicando minha filha por causa das energias daquele lugar. Eu precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Até que numa tarde, quando o sol já se punha, ouvi algo que me fez finalmente perder o controle. Eu estava lavando louça quando escutei um choro muito forte vindo do quarto. Era um choro desesperado, sentido, como se a criança estivesse com dor. Eu larguei tudo e corri, mas quando abri a porta, algo frio passou por mim, como uma brisa gelada atravessando meu peito. O berço balançava sozinho, devagar, como se alguém tivesse acabado de soltá-lo. E o cheiro de bebê parecia mais intenso do que nunca, misturado agora com um toque azedo, como se fosse o cheiro de algo antigo, preso, triste. Eu comecei a chorar de desespero. Não era mais só medo, era como se a tristeza daquele espírito estivesse me invadindo. Senti uma dor profunda no peito, uma saudade que não era minha, uma perda, uma sensação de vazio tão grande que mal consegui respirar. Naquele momento eu entendi, aquilo não era da minha filha, era de outro bebê, de um bebê que tinha vivido muito pouco, talvez nem um ano, e que estava preso àquelas roupas. E eu precisava fazer alguma coisa, não por mim, mas por ele. Foi então que me lembrei de uma benzedeira conhecida da minha mãe, uma senhora chamada Dona Zilda, famosa por ajudar pessoas que enfrentavam situações espirituais pesadas. Sem pensar duas vezes, peguei o celular e liguei para ela. Minha voz tremia tanto que mal conseguia explicar, mas ela ouviu tudo com calma. Quando terminei de contar, houve alguns segundos de silêncio. E então ela falou com uma seriedade que eu jamais esquecerei. Filha, essas roupinhas não são comuns. Elas carregam a energia de uma criança que não chegou a viver nem um ano de vida. O espírito dela está preso nelas, sem saber para onde ir. Ele não quer te fazer mal. Ele está perdido, procurando carinho, procurando a mãe que não teve tempo de amar. Eu comecei a chorar mais forte ainda. A imagem daquele choro, daquela respiração no berço, da sombra pequena, tudo fez sentido. Era uma criança, uma alma de bebê, confusa, carente, presa ao último objeto que teve contato em vida. Dona Zilda então me orientou. Você vai lavar todas as peças com sal grosso. Todas, sem exceção. Enquanto lavar, faça uma oração, pedindo que o espírito seja liberado, que encontre luz, que encontre paz. Depois, coloque tudo para secar ao sol. Quando terminar, peça em voz alta que ele siga o caminho dele. Só assim ele vai descansar. Naquela noite, eu segui todas as instruções. Enchi uma bacia grande com água morna, sal grosso e comecei a lavar peça por peça. Enquanto fazia isso, o cheiro de bebê foi sumindo aos poucos. Pela primeira vez em dias, a casa estava silenciosa. Nenhum choro, nenhuma risadinha, nenhum passo. Era como se o espírito estivesse observando, esperando. Eu lavava e orava, lavava e chorava. Meu coração doía, como se eu estivesse ajudando uma criança que realmente precisava ser libertada.
Quando coloquei tudo no varal, o ar ficou mais leve. O clima da casa mudou. A sombra no quarto desapareceu. O silêncio agora era pacífico e não assustador. Pela primeira vez, eu senti que tinha feito a coisa certa. Naquela madrugada, eu dormi a noite inteira sem ouvir nenhum choro. E nunca mais senti cheiro de bebê, ouvi passos, risadas ou sombras passando pela casa. A benzedeira estava certa, o espírito estava preso àquelas roupinhas. Era uma criança inocente que precisava de ajuda para seguir seu caminho. E quando eu o libertei, a paz finalmente voltou ao meu lar. Hoje, sempre que vejo roupinhas de bebê em brechó, meu coração aperta. Nunca mais comprei nada usado para minha filha. Não por preconceito, mas por cuidado, porque agora eu sei que alguns objetos carregam histórias profundas, energias antigas, memórias que não são apenas materiais. E algumas delas não querem sair sozinhas. Meu nome é Clara e esta é a história mais perturbadora que já vivi. Uma história que começou com um simples móvel comprado em um brechó e terminou com minha vida virada de cabeça para baixo. Naquele tempo, eu morava com minha filha Olivia, que tinha apenas 6 anos. Eu trabalhava como atendente em uma padaria, sempre fazendo malabarismos para manter as contas em dia e, por isso, vivia em busca de coisas baratas, móveis usados, roupas doadas, tudo o que pudesse ajudar a economizar. Foi por esse motivo que decidi comprar um armário de cozinha usado. Minha cozinha era pequena e simples, e eu precisava urgentemente de mais espaço para guardar panelas, pratos e mantimentos. Até que um dia, passando por um brechó que eu nunca tinha reparado antes, vi um armário antigo, enorme, feito de madeira maciça, exatamente do tipo que eu sonhava em ter desde criança, quando morava com minha avó. Ele era lindo, mesmo estando desgastado pelo tempo. A madeira tinha aquela cor quente, um marrom profundo, e as portas possuíam entalhes trabalhados à mão que mostravam uma época em que os móveis eram feitos com amor e paciência. Quando entrei no brechó, o dono, um homem magro, calado e de olhos tristes, me observou enquanto eu examinava o armário. Perguntei o preço e ele respondeu um valor tão baixo que até me surpreendi. Ele disse que só queria se livrar da peça porque era muito pesada e ocupava espaço demais. Achei estranho, mas não questionei. Eu estava feliz por ter encontrado algo tão bonito e tão barato. Mal sabia eu que aquele armário traria para minha casa algo que jamais deveria ter retornado ao mundo dos vivos. Paguei e combinei a entrega para a manhã seguinte. Quando o caminhão descarregou o armário em minha casa, senti uma coisa estranha ao tocá-lo. A madeira estava gelada demais, como se tivesse sido guardada em um lugar úmido por meses. Mas o sol batia forte naquele dia e tudo deveria estar quente. Ignorei a sensação e pedi ao motorista que colocasse o móvel na cozinha. Depois que o armário foi posicionado, a casa pareceu diferente, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Estranho, mas ainda assim eu estava contente. Finalmente teria um lugar para organizar todas as coisas. Passei a tarde inteira limpando o armário, esfregando cada canto, tirando o pó acumulado nas frestas, mas durante a limpeza senti algo que me deixou desconfortável. Várias vezes tive a sensação de que alguém observava meus movimentos. Eu olhava para trás e não havia ninguém. Olivia estava brincando no quintal e a casa estava silenciosa. Mesmo assim, aquela sensação persistia como um peso entre as minhas omoplatas. À noite, quando organizei tudo dentro do armário, percebi que algumas portas rangiam de forma estranha, como se reclamassem por serem abertas. O som não era um rangido comum, mas algo mais fino, quase semelhante a um gemido baixo. Ainda assim, tentei ignorar. A primeira noite depois que o armário entrou em casa foi tranquila, mas na segunda algo aconteceu. Eu estava dormindo quando ouvi um barulho alto vindo da cozinha, como se vários copos tivessem caído de uma vez no chão. Levantei apavorada, achando que Olivia poderia ter ido pegar água e derrubado tudo. Quando cheguei na cozinha, acendi a luz e...
Não havia absolutamente nada no chão. Todos os copos estavam intactos dentro do armário. O chão estava limpo. A pia estava seca. Nenhuma porta estava aberta. Eu fiquei parada alguns segundos tentando entender. O barulho tinha sido tão real que eu senti o coração acelerar. Voltei para o quarto sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, deixei Olivia na escola e fui trabalhar. Durante o dia, tentei não pensar no ocorrido. Mas quando a noite chegou, tudo recomeçou, e muito pior. Logo após colocar Olivia para dormir, ouvi novamente o barulho de louça se quebrando. Corri para a cozinha, mas novamente não havia nada. Foi então que senti um arrepio percorrer meu pescoço. Quando olhei para o armário, tive a impressão de que algo se mexeu dentro dele, como se uma das prateleiras tivesse vibrado. Fiquei paralisada, encarando o móvel com o coração batendo forte demais. Senti como se estivesse sendo observada, mas não por olhos humanos. Algo estava ali dentro, algo que eu não entendia. Fechei a porta da cozinha e voltei para o quarto tremendo. Naquela noite mal dormi. Às vezes cochilava por alguns minutos e acordava assustada com a impressão de ter ouvido passos na cozinha. Pensei até que pudesse ser rato, mas os sons eram pesados demais, como se fossem passos de uma mulher adulta caminhando devagar. No terceiro dia, houve algo que realmente me fez perder o controle. Era fim de tarde e eu estava lavando a louça. Olivia estava sentada na mesa desenhando. De repente, ouvi um som suave e melódico vindo do armário. Era uma voz de mulher, cantarolando. Não era uma música comum, parecia um canto antigo, triste, carregado de saudade. A voz era baixa, mas nítida, parecia que vinha de dentro da madeira. Na hora eu travei. O prato escorregou da minha mão e caiu na pia. Olivia me olhou e perguntou: "Mamãe, quem está cantando?" Eu travei completamente. Tentando manter a calma, respondi que era o rádio de algum vizinho, mas nem eu acreditei nisso. Me aproximei devagar do armário. A voz estava lá dentro, suave, como uma mulher que canta enquanto cozinha, distraída. Mas não havia ninguém. Nada além daquele móvel antigo. Quando encostei minha mão na porta do armário, o canto parou abruptamente, como se a mulher percebesse minha presença. Eu me afastei no mesmo instante. Um arrepio subiu pela minha espinha. Algo morava naquele armário, algo que não pertencia mais a esse mundo. Naquela noite tomei uma decisão. Eu precisava descobrir de onde aquele armário tinha vindo. Eu precisava entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, assim que deixei Olivia na escola, fui direto ao brechó. O dono estava sentado atrás do balcão, mexendo em uma caixa de ferramentas. Quando entrei, ele levantou os olhos e me olhou como se já soubesse o motivo da minha visita. Cheguei perto e perguntei com toda a franqueza: "Esse armário, de quem era?" O homem suspirou, largou a ferramenta e passou a mão no rosto cansado. "Eu sabia que você ia voltar", disse ele com a voz baixa. Eu senti minhas pernas ficarem fracas. "Eu preciso saber", insisti, "o que tinha naquele armário. De quem ele era?" O homem demorou alguns segundos antes de responder. Olhou ao redor como se tivesse medo que alguém escutasse e então disse: "Pertencia a uma mulher chamada Maristela. Ela morava sozinha, era viúva e morreu aqui na cidade de câncer. Foi uma luta muito longa, muito sofrida. Ela ficava a maior parte do tempo na cozinha, porque dizia que cozinhar era o que a mantinha viva. Ela era muito apegada às coisas dela, muito mesmo. A família foi quem vendeu os móveis depois que ela faleceu. Senti um calafrio tão intenso que quase perdi o ar." "E esse armário?" perguntei. "Ela usava muito?" O homem assentiu. Era o móvel favorito dela. Ela guardava tudo ali. Ficava horas mexendo nas panelas, arrumando as gavetas, limpando as portas. Era como se fosse parte dela. Dizem que ela gostava tanto desse armário que não deixava ninguém tocar, nem visitas. E... Ele hesitou.
Algumas pessoas dizem que ela morreu sentada bem ao lado dele, segurando uma das portas. Aquela informação caiu sobre mim como uma tonelada. Tudo fez sentido naquele instante. O armário pertencia a uma mulher doente, solitária, profundamente apegada à cozinha. E agora parecia que algo daquela mulher ainda permanecia ali, preso à madeira, ao cheiro, às lembranças. Eu perdi completamente o controle emocional. Saí do brechó sem pensar duas vezes. O medo tomou conta de mim de tal forma que parecia uma sombra agarrada à minha nuca. Cheguei em casa desesperada, sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu sabia: aquele armário precisava sair da minha casa imediatamente. Liguei para um serviço de frete e pedi que viessem com urgência. Enquanto esperava, fiquei trancada no quarto com Olivia. Cada barulho na cozinha parecia mais alto, mais pesado. A voz da mulher cantarolando voltou, agora mais forte, como se estivesse irritada, ofendida, consciente de que eu iria tirá-la dali. O armário rangia sozinho, as portas tremiam, e eu tinha certeza absoluta de que alguma coisa se movia lá dentro. Quando o caminhão chegou, corri até a porta. Pedi para os homens retirarem o armário sem que eu tivesse que chegar perto dele. Eles riram, acharam que eu estava exagerando, mas quando abriram a porta da cozinha, um dos homens ficou sério. Ele disse que sentiu um cheiro forte de coisa guardada, antigo, como se fosse cheiro de quarto fechado há décadas. Eu não respondi. Eu só queria que tudo acabasse. Os homens retiraram o armário com dificuldade, porque ele rangia como se estivesse resistindo. O barulho era tão incômodo que Olivia se escondeu atrás de mim. Quando finalmente colocaram o móvel no caminhão, senti um alívio tão grande que meus olhos se encheram de lágrimas. A casa inteira pareceu suspirar junto comigo, como se uma pressão imensa tivesse sido retirada de dentro dela. Fui atrás do caminhão até o brechó. Pedi que devolvessem o armário ao dono e não quis ouvir mais nada. Entrei novamente no carro do frete e voltei para casa. Naquela tarde, quando abri a porta da cozinha, percebi que o ar estava leve, claro, respirável. O silêncio era normal, humano, sem sombras, sem cantos perdidos. A partir daquele dia, nunca mais ouvi barulhos de copos quebrando. Nunca mais ouvi cantarolar de mulher. Nunca mais senti olhares invisíveis me observando enquanto eu lavava a louça. A casa voltou a ser minha e eu voltei a dormir em paz. E desde então, eu nunca mais comprei um único móvel usado em brechó. Porque agora eu sei que existem objetos que não são apenas madeira, metal ou tecido. Existem objetos que carregam histórias, memórias, dores, amores, saudades. E algumas dessas energias continuam vivas, mesmo depois que seus donos já se foram. Algumas delas não querem ir embora. Algumas delas ficam. E eu nunca mais quero arriscar trazer uma dessas para dentro da minha casa.